Esporte movimenta dinheiro aos montes, é fato. Os bilhares e bilhares de dólares esportivos crescem a cada minuto, crescem enquanto eu estou falando com você, craque. E eu aposto que você já ouviu falar que dinheiro atrai dinheiro, e isso tem se aplicado muito bem aos esportes. Um dos grandes pontos de concentração de dinheiro no mundo. E o maior dos países do Oriente Médio entende muito bem esta frase. A Arábia Saudita, na última década, tem conquistado um enorme espaço na indústria esportiva e essa crescente notável está concentrada no futebol, esporte que os poderosos árabes mais injetam as suas fortunas exorbitantes. De acordo com a ANBA, a agência de notícias Brasil Árabe, entre 2018 e 2021, por exemplo, a contribuição esportiva no PIB saudita não só dobrou, como alcançou um valor acima. Nestes 3 anos que vamos tomar como exemplo, o setor agregou de 640 milhões de dólares para 1,7 bilhão de dólares. Em um tempo curto como este período, o país quase alcançou o triplo do valor. E desde então, o governo traçou como meta o aumento das atividades esportivas na economia. E olha que por enquanto falamos apenas da relação do governo com o esporte. Craque, é melhor se preparar, pois hoje vamos passar vontade, porque o que mais vai ser citado aqui vai ser o dinheiro que essa galera tem. Não vamos falar das ostentações que os árabes esbanjam, porque isso é pouco perto do plano de dominação saudita no esporte. Vamos lá! A Arábia Saudita se firmou como o grande epicentro esportivo em todo o Oriente Médio. Obviamente, países como o Catar também se destacam, afinal, sediar uma Copa do Mundo é importante. Mas o fato é que entre todo o mercado médio oriental, a Arábia Saudita foi a pioneira e a mais rentável entre os outros países. Por falar em torneios mundiais, no dia 14 de fevereiro deste ano, a entidade FIFA foi unânime em aprovar a Arábia Saudita como o próximo país sede do Mundial de Clubes. Então, entre 12 e 22 de dezembro, os sauditas irão receber os 7 maiores clubes do planeta. Pois é, não contentes em terem sido os algozes do Flamengo e um rival considerável para o Real Madrid através da campanha de Al Hilal neste último Mundial, os árabes fizeram questão em eles mesmos organizarem o próximo evento. E eu garanto que tudo isso não é porque eles se sentiram motivados com a ida do Cristiano Ronaldo ao Al Nassr. Vamos ver como é essa estrutura árabe no esporte como um todo e principalmente no futebol. O Ministério do Esporte estima uma expectativa de que o setor agregue 4,8 bilhões de dólares para o PIB árabe, isto até 2030. Começando pela terra deles, tal projeção dos governantes de lá contam com alguns fatores como mais de 2/3 da população possui uma idade inferior a 35 anos. A Arábia Saudita também conta com o posto de país mais populoso do Golfo Pérsico. Em meados de 2020, em tempos antes da pandemia, a participação popular no esporte subiu de 13% a 20%. Mas com o aumento de programas locais de melhoria na qualidade de vida, o governo espera dobrar este percentual até 2030. Ou seja, com investimentos em instalações esportivas e inclusão de parcelas da população mais afastadas do esporte, como mulheres e crianças, o país conta com 40% da população estando completamente inserida em alguma forma de esporte em até 7 anos. Mas nem só de lucro se vive essa expansão, porque a tendência é que eles desembolsem ao menos 3 bilhões de dólares para essa ascensão, o que não é lá muita coisa para eles, concordemos. No panorama internacional, vamos lembrar que os árabes se destacam pelo fato de simplesmente comprarem clubes que se destacam entre os maiores do planeta. Alguns exemplos são o Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, um membro da família real e dono do Manchester City. Digamos que ele foi o pioneiro nesta onda saudita na aquisição de clubes, porque seu grupo, o Abu Dhabi United, adquiriu o time inglês em 2008. Como outro exemplo, vamos falar de alguém ainda mais poderoso e mais recente no mercado futebolístico. Estamos falando do príncipe Mohammed bin Salman, o dono do Newcastle. Em campo, a Arábia Saudita também tem mostrado que possui a bola no pé.
A seleção conquistou uma vitória histórica entre a gigantesca Argentina. Clubes como o Al Nassr contam com um reforço imensurável do próprio Cristiano Ronaldo e o Al Hilal se provou superior ao maior clube brasileiro, o Flamengo, além de ter proporcionado um bom combate ao próprio Real Madrid. O governo saudita ordenou uma demonstração fiscal de cada time. As declarações não foram tão detalhadas, mas a primeira divisão árabe em 2022 arrecadou um faturamento de 3,9 bilhões de reais. E um único clube entre os 16 integrantes da divisão se negou a declarar, o Al Ahly, que caso tivesse declarado, os valores com toda certeza iriam ultrapassar os 4 bilhões de reais. No entanto, os times são marcados pela desigualdade, enquanto o Al Hilal, que possui um faturamento de quase 1 bilhão de reais, isto é, próximo ao Palmeiras e Flamengo, a maioria opera com menos de 200 milhões de reais ao ano. Essa enorme quantidade de dinheiro vem do governo, ao contrário do Brasil, que possui a receita esportiva vinda de transmissões, patrocínios e por aí vai. Na Arábia Saudita, o governo distribui verba aos clubes através do Ministério do Esporte. Eles são os maiores financiadores do futebol nacional. Há pouca sustentabilidade no esporte futebolístico árabe, mesmo que possua uma ascensão tão grande na economia local. O que prova isto é que em todo o campeonato saudita, apenas 2 clubes, o Al Nassr e o Al Hilal, conseguiram obter o lucro, enquanto o resto tiveram prejuízo em algum nível. O problema é basicamente salários altos para muitos jogadores, mas poucas vendas de jogadores por valores consideráveis. Mas mesmo com este crescimento artificial, o futebol saudita tem se provado cada vez mais. Recentemente, a Arábia Saudita conseguiu conquistas políticas através do futebol. Por incrível que pareça, um gol saudita na Copa do Mundo revelou indícios de uma volta na comunicação entre o Catar e a Arábia Saudita. No jogo da Arábia Saudita versus Argentina, o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, chegou a comemorar o gol árabe enquanto balançava a bandeira saudita. Foi um gesto pequeno, mas com grande simbolismo. O fato é que ambos países romperam laços entre 2017 e 2021, devido a várias questões. Um dos principais motivos era a relação de produção de gás do Catar com o Irã. E o problema é que o Irã é posto como um antagonista geopolítico entre os países do Oriente Médio, e entre eles está a Arábia Saudita. Por consequência do Catar não se juntar ao embargo contra o Irã, o país acabou sendo alvo de embargos também. Ataques midiáticos também aparecem neste conflito, como a TV Al Jazeera, financiada pelo Catar, que estava atacando governos opositores aos governantes catares. No entanto, especialistas em relações internacionais enxergam este ato de Tamim como um aceno do país sede aos sauditas. As projeções do crescimento do esporte para 2030 são também para auxiliar o governo saudita a se emancipar da dependência econômica do petróleo. O crescimento do esporte acaba auxiliando no crescimento do turismo, por exemplo, além de ser um mercado à parte enorme por conta própria, como citamos. O provável maior movimento árabe nesta série de investimentos pode-se dizer que foi uma recente conquista. O país se tornou o país sede da Copa da Ásia em 2027 e há sim possibilidade para candidatura para a Copa do Mundo de 2030. E nesta disputa estão países como Portugal, Espanha e até a Ucrânia. O guru já te provou e insistiu em deixar claro que o futebol é o norte do crescimento árabe no mercado esportivo. Mas não quer dizer que seja o seu único esporte em vista. Existem outros fortes investimentos. Um exemplo é a escolha da Arábia Saudita para ser país sede em outra competição, os Jogos Olímpicos Asiáticos de Inverno, no ano de 2029. E o detalhe principal é: os jogos acontecerão em uma cidade que ainda não existe. Como assim? Bom, o príncipe Mohammed bin Salman, que já apareceu aqui no vídeo, anunciou o começo do Projeto Neom, que promete uma cidade futurística que nascerá em 2026 e que estará em uma área deserta, próxima da fronteira do Egito e Jordânia. A cidade sede dos Jogos Olímpicos será futurista e terá diversos pontos de extrema importância. Um exemplo é um resort de montanha em planejamento. Ele deve contar com 26.500 km² e que vai se localizar no nordeste do Golfo Árabe e inicialmente vai demandar um custo de 500 bilhões de dólares. Fora o resort na região do Mar Vermelho, a área de Trojena vai oferecer atrações como esqui ao ar livre, lagos artificiais de água doce, habitações luxuosas
e as mais diversas tecnologias. O país já está sediando competições e provas de hipismo, circuito de ciclismo, Fórmula E e grandes prêmios da Fórmula 1. Esta repentina subida do Al Hilal aos holofotes do esporte mundial chega como renovação e mais esperança aos árabes, que buscam igualdade com a Europa e a América na supremacia esportiva. Mas um questionamento necessário, Guru. Do que vale agregar tanto, mas tanto dinheiro, sem agregar diferenças para perto de si? O esporte é inclusivo e tende a sempre contribuir aos direitos humanos e ao direito de uma pessoa ser diferente da outra. Afinal, o esporte é uma das formas dos diferentes se entenderem. Mas o território saudita possui um sério histórico no que se refere a ir contra todos esses valores. É preciso que eles trabalhem isto, porque com toda certeza, evoluírem nesse aspecto é mais importante do que os bilhões e os bilhões injetados e recebidos. Craque, e aí? Surpreendente, né? Os árabes estão vindo com tudo. Bom, dinheiro é pra gastar. E no caso deles, dinheiro pode não dar em árvore, mas dá no fundo da terra. E tá lá pra ser escavado, se é que vocês me entendem. Vamos ver o que o Oriente Médio guarda para surpreender o resto do mundo. E como você percebeu, eles não têm só resultados de zebras para se destacarem entre os outros países. Mas olha só, eles podem ter muita grana, mas a gente só precisa do apoio de vocês. Deixa seu like e sua inscrição. Fica ligado nas notificações e compartilhe o vídeo. Até a próxima, jogador!